Boa noite a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê forças para vencermos bem essa fase difícil que todos estamos atravessando. Nós vamos dar continuidade à programação da nossa casa e o que nos cabe comentar hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, são as questões de 19 a 21. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então, nós vemos, são 3 questões, cada uma delas trata de um desses tópicos. Então, a questão 19 é sobre a repreensão, né? Se é permitido repreender os outros. Então a pergunta é: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? A resposta dos espíritos: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Né? Depois diz aqui também: ao demais, a censura que alguém faça a outrem, deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então são 2 pontos que são observados aqui nessa questão. O primeiro é que a repreensão é válida se ela estiver dentro das nossas atribuições, como diz aqui, né? Alguém cuja tutela nos foi confiada, ou alguém que nós estamos educando, um filho, uma criança, um jovem que esteja sob a nossa tutela, que nós temos que orientar, né? Ou um empregado inferior hierárquico que nós também temos, né, que orientar, que corrigir, se for necessário. Mas a observação que é feita aqui é essa, quer dizer, muito bem, nós só podemos repreender nesses casos, quer dizer, quando for da nossa atribuição, porque nós, no geral, nós perdemos muito tempo falando, notando ou repreendendo as pessoas que não são da nossa conta, em assuntos, em circunstâncias que não são da nossa conta. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, é frisado aqui que esta repreensão há de ser com moderação, para atingir os seus fins. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós repreendemos de forma grosseira ou sem respeitar os sentimentos do outro, muitas vezes aquilo é contraproducente, quer dizer, não alcança o objetivo, né? Nós magoamos o outro e causamos muitas vezes sequelas no outro, né? Às vezes, tratando-se de crianças e adolescentes que criam complexos, traumas, por causa da forma desastrada, a forma pouco amorosa com que eles foram repreendidos e orientados. Então, esse ponto é que tem que se ver, né? Emmanuel fala que se nós fôssemos, a censura sem cuidado é como se nós fôssemos presentear alguém com uma roupa cheia de espinhos. Né? Quer dizer, estou dando a roupa, sim, mas é uma roupa cheia de espinhos, né? Não, eu estou orientando, mas está orientando como? De que maneira? Né? Que efeito essa repreensão está produzindo? E então, essa questão nos remete muito ao ponto das relações de trabalho, das relações hierárquicas, né? É muito delicado ser chefe, orientar, ensinar, né? Às vezes
nós vemos as pessoas não querem admitir empregados que não têm experiência. Muitas vezes dizem, não, eu vou gastar meu tempo ensinando tudo e tal, depois quando ele tiver aprendido, ele vai ter uma proposta melhor e vai sair, vai me deixar. Mas a gente esquece do ensinamento do Evangelho, que é que nós temos que partilhar os nossos dons. E a gente ensinar aquele que não sabe e que vem para a nossa convivência, para uma circunstância em que nós podemos ensiná-lo, é uma maneira de nós exercitarmos a prática do Evangelho. É uma caridade, é também uma forma de caridade, né? E é muito importante essa questão da chefia bem feita. Eu me lembro que quando ingressei no serviço público, que não tinha experiência nenhuma, embora tivesse passado em concurso, tivesse cumprido todas as exigências, inclusive do grau de escolaridade que era exigido, eu não tinha experiência. E fui então designada para uma secretaria e tive a felicidade de então ter esse primeiro chefe, que era muito bom. Ele era muito bom porque ele era um ótimo funcionário, ele mesmo era funcionário de carreira, que sabia fazer todo o serviço da secretaria e era muito dedicado, muito sério, trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite e exigia dos seus funcionários, mas ele também trabalhava bastante. E então, assim que eu cheguei, ele me perguntou, você tem prática de processo? Eu disse, não senhor, não tenho nenhuma prática, mas se o senhor me ensinar, eu aprendo rapidinho. E ele disse, muito bem, então você vai aprender a fazer todo o serviço da secretaria, que é variado, vai aprender a fazer tudo, todas as funções. E ao final, você vai se tornar uma boa funcionária. Muito bem. Esse foi o primeiro ponto, foi o acolhimento da minha inexperiência. Ele acolheu a minha inexperiência e me deu um estímulo, né? Muito bem, você não sabe, mas você vai aprender. Vou te dar a oportunidade de aprender, né? E aí eu comecei fazendo os serviços mais simples e tal, de correio, de coisa, até que um dia ele disse que eu tinha que fazer um ofício, datilografar um ofício. Naquele tempo que eram aquelas máquinas de datilografia pesadas, aquelas Hamilton pesadas, que a gente datilografava. Me mostrou ali uma pasta que tinha lá uns modelos de ofício e me falou qual era o assunto e me mandou fazer o tal ofício. E eu então datilografei e levei para ele. Ele leu e depois veio para mim e falou da seguinte maneira: meu anjo, o seu ofício está lindo, mas não é bem assim que ele tem que ser. Ele tem que ser e tal, e ele me mostrou as especificidades, né? Era um ofício, era um documento oficial que precisava seguir determinados parâmetros. E então eu acatei, né? Ele me mostrou os pontos que estavam falhos, e eu refiz, datilografei, botei uma nova folha, datilografei aquilo, e aí ele aceitou. O que aparece nesse episódio, né? Aparece que ele, em primeiro lugar, ele reconheceu que eu sabia escrever direitinho. Quer dizer, ele não me destruiu. Mas, ao mesmo tempo, mostrou, com delicadeza, que eu precisava refazer aquele trabalho. Tinha que ser refeito, né? E então é isso, quer dizer, muitas vezes quando nós vamos censurar alguém, repreender alguém, nós acabamos com a pessoa, nós acabamos com a sua autoestima, com a sua esperança, com o seu entusiasmo, porque são observações tão desastradas que desanimam a pessoa e realmente não ensinam, né? Então é por isso que aqui está dito que nós precisamos ter, né? Devemos fazer a repreensão com moderação
e para um fim útil. Né? E por fim, diz aqui, né? Aqui então nós vemos no livro sobre esse tópico também, no livro Religião dos Espíritos, tem um ensinamento que é ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Religião dos Espíritos. Há um capítulo que se chama Corrigir. E o que é que Emmanuel diz? Corrigir é ensinar. E ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Unge depois de compaixão, se desejas retificar e servir. Este é o ensinamento de Emmanuel sobre a questão da retificação, né? Então vamos para a segunda questão, que é a questão número 20. Então Kardec pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Né? Então, a questão que é proposta é essa. Bom, então, se as imperfeições dos outros não podem ser divulgadas, então qual é a utilidade da gente notar as imperfeições dos outros, os atos dos outros que não sejam louváveis, né? A resposta, como sempre, né, é muito clara. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, o primeiro ponto que a resposta mostra é que, não, notar o mal a gente nota, até porque nós sabemos o que é mal e o que é bem. E então, muito bem, notamos o mal, né? Aí, o que é que nós vamos fazer com isso? Quando nós notamos o erro do próximo, né? Aí, então, aqui diz: o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Aí, igualmente irrepreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Né? Aí é que é o ponto nevrálgico da questão, porque a maior parte das vezes nós nos preocupamos com questões que não são da nossa alçada e apontamos os erros dos outros pelo simples prazer da fofoca, da maledicência, né? E isto é muito grave, né? Porque nós podemos destruir a imagem de uma pessoa passando adiante uma observação. E muitas vezes sobre um fato que nós nem sabemos bem como é que é. Nós só vemos a superfície do fato e não vemos as suas raízes profundas, né? E então aqui fala-se, né? Chama atenção, né? Para nós prestarmos atenção na maledicência, né? A maledicência que sempre fez parte da humanidade e hoje em dia está de forma aguda, porque como os meios de comunicação são muito ágeis, né? Nós temos a internet, as redes sociais, e então nós vemos, né, até a questão das fake news, que estão tão em voga agora, está se falando tanto, e que tantos males causam, inclusive às sociedades inteiras, né?
a organizações sociais inteiras. Então, por quê? Porque deixa-se correr, né, uma notícia, um comentário, algo sobre uma circunstância ou sobre alguém que não é verdade ou é uma meia-verdade, e aquilo então é passado adiante com maldade, acrescentado e tal. E aí então causa um mal tremendo, né? E nós precisamos ver também que quando nos chega alguma coisa, alguma informação sobre o comportamento de um nosso semelhante, nós precisamos analisar com muito cuidado. No livro Fonte Viva, de psicografia do Chico Xavier e ditado por Emmanuel, nós vemos aqui a lição 34, que chama Guardemos o Cuidado. Emmanuel diz o seguinte: o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. E então daí a necessidade da autocrítica, da autoanálise, né? Nós temos que ir aprendendo a limpar o nosso olhar, a limpar a nossa audição, para que nós vejamos as coisas, né, com misericórdia. Então, diz aqui ele, guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, nós, quando recebermos alguma informação sobre alguém ou sobre alguma circunstância, nós precisamos sempre analisar com muito cuidado. Como é que ela está vindo? Quem é que está falando aquilo? De que maneira aquilo está sendo dito? Né? E se não for da nossa conta, se a divulgação daquilo não for causar bem a ninguém e pelo contrário, prejudicar aquela pessoa a quem a informação se refere, né? Então nós devemos silenciar, né? É o que diz Joana de Ângeles aqui no livro Vida Feliz, no número... Aqui ela diz o seguinte, é a passagem 25. Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tem uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre, né? Porque muitas vezes alguém vem nos falar, né, nos pergunta sobre uma pessoa que nós conhecemos, aí se nós guardarmos a sombra no nosso coração e na nossa mente, né, e nós tivermos então informações de que a pessoa agora mudou de comportamento, às vezes, né, a gente pode falar, agora ele está assim, mas quem te viu e quem te vê, hein? Porque lá em 1900 e antigamente, o fulano fazia isso e aquilo outro e tal. Eu não sei se ele está sendo sincero nessa mudança dele. Aí nós acabamos, né,
com a possibilidade da melhora daquela pessoa. Muitas vezes sim, ela errou, ela já fez coisas erradas antigamente, mas ela muitas vezes está procurando retificar os seus passos, né? E nós, então, cortamos as possibilidades do seu reajustamento, né? Esquecemos a lição de Jesus com a mulher adúltera, né? Que sem aceitar as ações, a ação negativa que ela tinha feito, sem acolher o erro dela, acolheu a ela, né? Então, nós não podemos não aceitar, né, o erro, porque é uma coisa errada, né? Mas precisamos sempre abrir a possibilidade de que aquela pessoa pode sim se retificar. E por fim, nós temos a última questão, que é a questão 21, que é que Kardec pergunta: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Né? Aí já é outra coisa, né? Então a resposta aqui, né? Essas respostas todas dessas questões foram dadas por São Luís. O que é que São Luís diz? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, é uma questão delicadíssima, que tem que ser meditada e ponderada. E se nós, por acaso, nos defrontarmos, né, com um impasse desses, nós precisamos sempre pedir muita orientação espiritual para não cairmos em erro. E também, mais uma vez, nos lembramos aqui do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que diz o seguinte, a passagem é a número 6. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Então, muito cuidado para não sermos imponderados, né? E agirmos no impulso e muitas vezes denegrirmos a imagem de uma pessoa ou a colocarmos numa situação muito difícil, acusando-a de algo que nós não temos absoluta certeza se ela cometeu ou se é esse mal que ela cometeu, o que ela está cometendo, se ele prejudica a outras pessoas, né? Essa é que é a questão. Para divulgar o mal, deve ser divulgado só quando ele puder atingir outras pessoas, que não aquela pessoa que está praticando o mal. E para que isso seja divulgado é necessário muita cautela, né? Muita misericórdia, porque justamente o capítulo que nós estamos estudando, né, é o da misericórdia. E para, então, encerrar, né, nós gostaríamos de lembrar que muitas vezes nós ficamos, assim, muito indignados com as pessoas que estão agindo mal e muitas vezes não são até pessoas benquistas na sociedade, mas que nós sabemos que tem um comportamento que deixa muito a desejar, né? E nós, então, ficamos muito, às vezes, muito até irritados com aquilo e comentamos e gostaríamos e desejamos que aquela pessoa seja punida e tal, e nós esquecemos algo muito importante que está
lembrado pelo Emmanuel aqui no livro Justiça Divina, que é a psicografia do Chico Xavier. O que Emmanuel diz no capítulo 67? É sobre a falibilidade, né? Nós, ao nos defrontarmos com o mal, nós precisamos nos preocupar em fazer o bem. Ele diz aqui: ante as devastações do mal, apoie o trabalho que objetive o retorno ao bem, né? Até que o espírito se integre no infinito amor e na sabedoria suprema, em círculos de manifestação que por agora nos escapam ao raciocínio, a falibilidade é compreensível no campo de cada um, tanto quanto o erro é natural no aprendiz em experiência na escola. Então, Emmanuel está nos lembrando que, ao notarmos os erros dos outros, nós nos lembremos que nós todos somos falíveis ainda, né? Porque estamos ainda na caminhada para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, se nós notarmos, né? Nós notarmos até muitas vezes com indignação, né? As pessoas que agem mal sem que recebam por hora punição, nós precisamos nos lembrar do seguinte: mesmo que nós notemos, né, apesar disso, não necessitas englamear-lhes o nome ou incendiar-lhes a senda. Todos eles voltarão ao quadro escuro das faltas cometidas, em continuadas reencarnações, em dificuldades amargas, nos redutos da prova, a fim de lavarem a consciência. É muito sério isso que Emmanuel nos lembra, né? Que nós, espíritas, nós sabemos da questão da reencarnação. Nós sabemos que a justiça de Deus não falha. E que a justiça de Deus, né? Nesses casos em que ela não é prevista pela lei, a justiça, quando não é prevista pela lei, a justiça de Deus, né? Para os fatos morais, né? Ela não falha, né? E então, todos os que estão reincidindo no erro, né? Todos eles terão que retificar. E Emmanuel diz aqui, muitas vezes em continuadas reencarnações, às vezes não basta uma só, são várias, né? Em dificuldades amargas, nos redutos da prova, a fim de lavarem a consciência, né? Então, daí é que, por isso é que diz no Evangelho também, né? Que nós precisamos ter a misericórdia com os que erram. Ter misericórdia com os que erram não acatar o erro, né? Mas confiar, né? Que a justiça sempre se fará. E que aqueles que estão errando, que estão insistindo no erro, eles terão que retificar. Terão que retificar, muitas vezes, de forma amarga, em continuadas reencarnações, como lembra Emmanuel. Então, é isso que nós não precisamos perder de vista, né? Nós todos somos espíritos falíveis, né? Nós todos estamos na caminhada e cada um é responsável pelas suas ações, né? Assim como nós teremos que retificar os nossos erros, os nossos semelhantes também terão que fazê-lo. Então esta, né, é a grande lição do Evangelho a respeito da misericórdia, né? Que nós procuremos nos lembrar desses ensinamentos na nossa vida de relação, nos nossos desafios cotidianos, e que o Senhor possa nos inspirar, nos amparar, para que nós não nos desviemos desses ensinos que são absolutamente primordiais para a nossa vida. E que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde na sua misericórdia, aconchegados ao seu coração amoroso.